Montar um marketplace é fácil. Difícil é você ver essa quantidade de gente para conversar e não enlouquecer antes disso. Então o vídeo de hoje é sobre isso. Antes, já se inscreve aqui no canal, dá o seu like e também quero lembrar você que você não entrou na comunidade dos fundadores ainda. Aqui na link da descrição, na descrição desse vídeo tem um link do grupo do WhatsApp gratuito para você entrar, para a gente trocar ideia, tá? Já entra lá para não esquecer, também. Pausa o vídeo, já faz isso rapidinho e, pô, dá um like, cara, dá um like. E eu tô recebendo muito pouco comentário, tá? Vou ser transparente que eu vou abrir o coração. Tô recebendo pouco comentário nos meus vídeos e se vocês soubessem o quanto a falta de retorno, de feedback de vocês faz falta pra gente estar criando vídeo, vocês talvez não deixariam de fazer tanto comentário. Porque mesmo que você tá muito puto comigo e você não faz o comentário, isso me deixa sem insumo, sabe? Então, dá o seu comentáriozinho aí, beleza? Então, o vídeo de hoje eu queria comentar com vocês, você deve ter visto aí um pouquinho sobre você deve ter visto o vídeo, a headline do vídeo, né, que como organizar um marketplace do zero. E assim, o que é relevante pra gente entender, tá? Eu já comentei em vários vídeos pra você sobre isso. Sobre como criar um canal de aquisição. E eu vou falar sobre isso nesse vídeo, mas antes eu quero que você pense o seguinte: por que eu digo que é fácil criar um marketplace? Porque hoje, cara, eu não sei se você tá de olho, tá ouvindo falar de Cloud Code, enfim, mas hoje você criar uma plataforma por si só, marketplace, é fácil pra caramba. É muito fácil, cara. Hoje, sei lá, em menos de uma hora você já cria um negócio, já tem login e acesso para todo mundo. Então hoje a barreira de entrada não é mais a tecnologia. E lá no grupo dos fundadores eu já vi muita gente falando sobre isso, gastando energia sobre isso. Eu já dei um puxão de orelha numa galera, porque fica focando no produto sem focar exatamente no que mais importa, que é a dor. Então o marketplace hoje, assim como qualquer outro tipo de negócio, ele é nada mais do que uma ferramenta, ele é só um meio para tentar resolver uma dor que o seu cliente possa estar precisando. Então, não cometa o erro de eu quero fazer do marketplace e aí eu jogo para o mercado para tentar entender. Outro erro muito comum é você tomar a decisão de acordo com o que você acha que tem uma dor. Esses dias eu estava conversando com um rapaz lá do grupo dos fundadores e foi uma conversa muito bacana, que ele falou: cara, eu sempre percebo que eu vou precisar às vezes de um jardineiro aqui para o condomínio, para minha casa e tal, e pô, eu vejo que a galera tem essa dificuldade e aí você pede indicação, então pô, talvez é uma dor encontrar jardineiro. E eu não digo que não é. Eu não digo que essa dor não é. O que eu comentei com ele, eu vou comentar com você também, é o seguinte: às vezes essa dor ela é tão pontual que talvez a tua solução possa até ajudar, mas ela vai ajudar às vezes só aquela vez. Então, nesse caso específico, sempre é importante entender para onde que essa dor ela é mais latente. Quando você olha só para o mercado, assim, em geral, sei lá, iFood, pedido de iFood, pedido delivery, né? Olha a grana que o iFood hoje investe e faz aportes para ter um canal de aquisição para chegar até você, para você ter os pedidos lá recorrentes toda semana, todo dia, enfim, a depender de quanto você pede. Mas ainda assim, determinado ponto justifica eles fazerem isso por esse pedido ser tão recorrente. Alguns serviços dificilmente são tão recorrentes quanto comida. E eu não recomendaria em nenhuma hipótese você entrar no mercado de delivery, exatamente porque hoje já virou uma briga de tubarão, assim, porque você tem que ter necessariamente muito dinheiro para fazer. Esquece essa turma que diz que dá para fazer rápido, dá para fazer barato. Cara, dá. Só que tem coisas, tem momentos, tem tipos de produto que não dá. Não dá. O que dá, talvez, nesses casos, e eu vejo muita gente fazendo isso, é você, às vezes, criar um produto ali para uma dor específica que integre a essas grandes plataformas. E aí você vende para essas empresas e ganha um dinheirinho bacana para você. Só que para o marketplace, voltando aqui onde eu quero, a dor precisa ser ela precisa ser latente para aquele cliente e ela precisa ter uma certa recorrência para aquele cliente, para que o teu produto faça sentido para ela. Tá bom? E aí, eu sempre falo nos meus vídeos o seguinte: não organize a estrutura da sua empresa para começar a captar cliente através de tráfego pago. Esquece isso, cara. Esquece isso.
Tava em uma das aulas aí sobre vendas e tinha um rapaz que era gestor de tráfego. E eu falei isso para todo mundo e até pedi desculpa, não é, o problema não é o tráfego, não é ele em si, não é o gestor em si ou o tráfego em si. O problema é que essa solução de marketing não funciona para esse tipo de demanda. Exatamente pelo primeiro ponto. Pense quanto custa para adquirir uma pessoa no meio de um escarcéu de gente, né, no meio de um público de gente que naquele momento precisa daquele determinado serviço. Imagine quanto custa para adquirir esse cliente. Então, meu ponto é, eu gosto e recomendo para todo mundo que está abrindo marketplace tratar isso através da estratégia que a gente chama de channel sales. A estratégia de channel sales é basicamente canais. Canais é o seguinte, você cria uma estrutura para que um canal, como o próprio nome diz, vire o seu parceiro, vire o seu canal de aquisição para que ele te traga essas demandas. E aí, esse canal, esse channel sales, me corrigindo aqui na verdade, pode ser duas formas. Ou via channel sales, ou seja, via alguém indicando para você, ou via uma demanda maior, onde aquele cara já é o contratante, por exemplo, B2B. Então, vamos imaginar que eu venda peça de motocicleta via marketplace. Vamos supor que eu faça isso. Se eu for para o mercado B2C, que é pessoa física, você vai trabalhar numa demanda em que vai custar muito caro. Bom, eu não quero ficar repetindo, mas vai custar muito caro para você adquirir. Então, talvez existem dois formatos interessantes aqui, como eu falei. O primeiro será que não existem ambientes nesse mercado de compra e venda de peças de motocicleta em que essas pessoas, sempre que geram determinada demanda para ele, poderiam indicar você como um participante? Então, sei lá, vamos imaginar que revendedores de motocicleta dificilmente tenha ali peças de estoque para comprar e vender, mas gostariam de poder fazer isso. Aí você pode o quê? Você pode integrar ele ao sistema deles ou aos vendedores dele para que ele recomende a compra e venda por ali. E aí você paga ali um afiliado, paga um rebate para essa companhia. Esse é o primeiro formato. O segundo formato, aí sim você pode ir para um trabalho de B2B, onde realmente tem compra dessas peças em volume. Aí você pode trabalhar aqui com, por exemplo, a indústria. Vamos imaginar, sei lá, uma Localiza da vida, que não sei se Localiza faz aluguel de moto, mas enfim. Vamos imaginar uma empresa que faz locação de moto e que precisa de peças com compra recorrente. Ali está mais um produto que você pode servir aí para ele. Mas olha a diferença. A diferença está na aquisição. Então o cliente te custa muito mais barato do que o cliente direto, o consumidor direto. Até porque pensa que o grande viés do channel sales é que o conceito o conceito é baseado no viés de que esse canal já está investindo dinheiro para adquirir aquele cliente que você não vai precisar fazer. Por isso que é muito mais barato, o custo de aquisição de cliente é muito mais barato. Porque aquele canal, aquele parceiro, já está trazendo um lead, uma oportunidade para você e você não precisa investir o quanto aquele cara investiu. Então pensa, você tem um canal aqui, você tem um canal aqui e um canal aqui. Esses caras estão colocando dinheiro aqui para trazer o consumidor para ele. Aí esse cara, dos consumidores dele, vamos supor, de 100 consumidores dele, ele te trouxe 10. Porra, ótimo, porque dos 10 que chegaram até você, você não precisou investir uma caralhada de dinheiro para chegar aos 100 e chegaram os 10 ali no seu bolso. É maravilhoso. No B2B não é a mesma pegada, não é a mesma essência do que eu falei, mas ainda assim é mais barato você adquirir um B2B que tem volume maior, só que tem um custo de aquisição muito menor. Vai ter um problema maior aqui, que o B2B direto vai sim ter uma burocracia e um tempo de fechamento muito maior. Mas, cara, ali uma porta de entrada maravilhosa para você. Então, na minha estrutura, o que eu gosto de fazer? Eu trabalho com um processo de outbound, onde eu capto parceiro. Então, é aqui que eu quero organizar para você. Eu capto parceiros. Esses parceiros que têm demanda para mim, eu fomento esse parceiro. Então, tem a captação, fechamento da parceria. E aí eu fomento esse parceiro com recorrência. O que é fomentar? Às vezes é sair com ele, às vezes é participar de um evento, patrocinar um evento. É você manter ele ativo. Por isso que a gente chama a posição que cuida desse cara de farmer, né? Você está farmando, é um fazendeiro.
e aí ele tá ali farmando. Aí ele traz uma oportunidade, ótimo. Aí ele entra no segundo funil de vendas aqui, que é o Inside Sales, que aí sim você vai pegar essa oportunidade de tentar fechar ela, tá? Então eu organizaria dessa maneira, independente do marketplace que você seja, independente do marketplace que você seja. Então, isso funciona também para o outro lado, para aquisição de prestador de serviço. Você poderia estar trazendo através de parceiros, como você poderia estar direto no mercado. Só que você concorda comigo que, em geral, a parte dos sellers na nossa base, geralmente são aqueles mais fáceis de adquirir, porque é quem está querendo oferecer serviço. Então, eu recomendo muito que você dê uma atenção especial para a aquisição do buyer, porque é geralmente o mais difícil de você conseguir, inevitavelmente, é quem vai lá colocar o cartão para comprar, né? E aí, bom, basicamente é isso. E aí, um segundo tópico quando você começar a fazer, faz de qualquer jeito, cara, organiza basicamente o que eu falei, organiza entre prospecção, fechamento e fomento. Trouxe oportunidade, agora organiza basicamente em reunião, agendamento, reunião, negociação e fechamento. É isso, não precisa mais do que isso. Não precisa mais do que isso. E aí, dado isso, acho que tem um ponto importante para a gente finalizar o vídeo, que é o seguinte. Se desde o momento zero você conseguir sempre deixar organizadinho essas coisas, eu te garanto que isso vai te ajudar bastante lá na frente. Então hoje eu poderia gastar uma energia gigantesca aqui falando de BI e tal, hoje a gente utiliza bastante, mas eu recomendaria você o seguinte: se você está começando, comece meio que só organizando em planilha de Excel, organize minimamente, que é mais para você saber o que você tentou, com quantos você tentou, que tipo de cliente você tentou, qual foi o tempo que você demorou para fechar e que tipo de clientes você fechou, parceiros você fechou. E aqui do outro lado dos fechamentos de cliente, aí aqui você vê o quanto tempo demora para fechar, que tipo de cliente é melhor, né? Que tipo de cliente vende mais rápido, que tipo de ticket você vende, e quanto tempo, e quanto tempo não, já falei, mas qual é o melhor tipo de cliente para entrar através daqueles que já fecharam. Então eu acho que aí você vai começar a ter um mínimo de controle. Cara, planilha Excel simples, não estou dizendo para você criar um negócio absurdo, é só para que o eu do futuro olhe lá para trás e fala: cara, ainda bem que eu organizei, porque daí hoje eu posso consultar umas coisas que eu fiz lá atrás. Se você só não anotar, nem que seja no caderninho, as coisas que está fazendo, o eu lá do futuro vai te agradecer pelo teu eu minimamente ter feito esse trabalho. E aí você consegue, putz, ó, lá atrás eu tentei fazer desse jeito, aí não deu certo porque os clientes eram assim e tal. E aí você vai fomentando. Acredite, cara, é um modelo muito rentável. A prova disso é que muito do modelo hoje conhecido pelos bancos, que é o de criação de crédito de mercado, cara, como é que é o nome disso? Quando você tem um escritório e você é credenciado pela Caixa, por exemplo. Cara, no fundo, é nada mais do que isso. Você tem uma credenciadora, ou seja, uma homologada da Caixa, que pode vender vender produtos da Caixa. Mas no fim, é a Caixa oferecendo o serviço dela, onde ali ela tem um parceiro indicador, tá? Assim, tudo bem, tem umas complexidades maiores ali em relação ao crédito, mas enfim, você entendeu a analogia, é mais para você entender a lógica de tudo isso. Gente, o vídeo de hoje é isso, espero que tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo.